a gestão estratégica e gestão integrada. Falando rapidamente de mim, eu sou Márcio Maia, já atuo com bares e restaurantes há uma quantidade razoável de anos, né? É, Sou consultor, instrutor do Sistema Sebrae, também especialista da Brasel Nacional, parceiro da Brasel Bahia, e hoje a gente transpira bares e restaurantes, né? Meu tempo hoje, 90% está focado nos bares e restaurantes, e a gente vive pensando, planejando e refletindo como a gente pode melhorar os bares e restaurantes do nosso estado e do nosso país. Primeiro tema aqui que a gente começa a focar é o conceito da gestão estratégica e gestão integrada, né? A gente entende que em gestão estratégica a gente não pode entender o processo de gestão estratégica sem pensar que nós temos seis pilares básicos de um processo de gestão, né? Primeiro, e nós vamos abordar esses seis pilares de forma muito rápida no nosso processo de hoje. O primeiro pilar da gestão estratégica é o planejamento do negócio, né? A gente precisa planejar bem o nosso negócio. E aqui agora a gente falando de concurso da Muqueca, a gente precisa planejar a nossa participação no concurso da Muqueca. Então, o primeiro pilar aqui é o planejamento do negócio. Segundo pilar, importantíssimo, gestão financeira e indicadores de resultados. No terceiro pilar, gestão de compras e estoque. Quarto pilar, gestão de pessoas. Quinto, gestão de marketing. E sexto, operações e processos. A gente não pode entender, tem pilar mais importante do que outro, talvez sim, mas todos eles têm uma convergência, né? Todos eles têm que se entender de forma estratégica e integrada. Então, todos têm que ter uma participação dentro do processo da gestão do negócio. Então, vamos começar com o pilar do planejamento. Como é que foi o planejamento da nossa casa? Cada restaurante, cada bar, cada empreendimento, ele precisa se planejar. A gente se planejou para abrir, as coisas foram acontecendo. Cada dia que passa, a gestão dos negócios ocorre de uma forma mais profissional, né? Então, tudo a gente precisa planejar. E o empreendimento de alimentação fora do lar, prioritariamente, precisa se planejar. Eu brinco sempre que se você bota uma loja de confecção e não está satisfeito, resolve mudar de área, você vendeu a coleção, comprou uma coleção nova, deu uma maquiada na empresa, né? É um outro produto. Você transformou o seu negócio. Mas o empreendimento de alimentação fora do lar, ele foi totalmente concebido para um modelo de negócio. Então, a gente tem equipamentos, a gente tem enxoval, a gente tem toda a parte de pratos, talheres, tudo focado em um tipo de atendimento. E se a gente não consegue só mudar esse processo, a gente vai mudar efetivamente toda a forma da gente atuar. Então, a gente precisa pensar muito bem no nosso negócio, a gente precisa planejar bem o nosso negócio. Nesse pilar do planejamento, eu vou apenas deixar a dica de que até para a gente participar do concurso da Muqueca, a gente tem que planejar a forma com que a gente vai participar. Como a gente vai aderir ao concurso, como não é somente entrar por entrar, mas como a gente vai comunicar, como a gente vai tirar a nossa foto do nosso prato, como é que a gente vai organizar o nosso delivery, como é que a gente vai organizar os nossos números para que a gente avalie efetivamente os nossos resultados e como é que a gente vai ter uma boa segurança alimentar do nosso processo.
Gestão financeira e indicadores de resultados, né? Esse segundo pilar é importantíssimo, que é a base de muito. Olha, eu estou falando aqui nos 6 pilares básicos da gestão do negócio, né? Estou falando isso antes de Ana Paula, porque não estou falando aqui na questão da operação da cozinha, eu estou falando em gestão do empreendimento, segurança alimentar, enfim, eu estou falando aqui sobre a ótica da gestão do negócio. Então, falando de gestão financeira e indicadores de resultados, né, ele está dentro da gestão integrada e tem um capítulo muito especial, né? Fala, quando a gente fala em indicadores de resultado, eu pergunto a vocês: a gente tem, cada um de vocês tem controles financeiros, registra tudo que vende, registra tudo que compra, seja de produtos, seja de serviço. Não quero discutir aqui em formato, se é no livro caixa, se é na planilha de Excel, ou se é no sistema informatizado. Mas importantíssimo que todos nós consigamos, que cada empreendimento consiga ter seus números exatos, ter seus controles financeiros realizados, ter um posicionamento de se está ganhando ou se está perdendo dinheiro. Então, tudo isso a gente tem que refletir e pensar dentro dos nossos indicadores, nossa gestão financeira e indicadores de resultado. Não basta mais a gente ter uma boa ideia, ser carismático ou ter talento ou uma boa receita. A gente precisa ter controle. Se sempre foi importante isso, cada dia que passa, isso se torna mais essencial e indispensável para a boa gestão do negócio. Esses controles, a gente tem vários tipos de controles. Não vou adentrar no controle em si, só deixei aqui alguns controles registrados, mas principalmente a gente tem que fazer o nosso livro caixa e nós temos que ter o nosso DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, que vai saber se a gente está ganhando ou perdendo dinheiro. E aí, a gente às vezes tem planilhas, a gente tem sistemas, a gente constrói um bando de dados, né? Esse conjunto desses dados que a gente vai construindo, eu chamo de bando de dados que não serve de nada se a gente não botar inteligência nesse bando de dados para transformar esse bando de dados em indicadores de resultado, né? E a gente precisa analisar esses indicadores de resultado para tomada de decisão. Então, não adianta somente a gente ter um bom sistema, não adianta a gente ter controles, não adianta a gente ter uma boa performance de números se a gente não sabe analisar esses números e transformar esse em indicadores de resultado, que são as informações, né? E utilizar essa informação, o nome diz, informa ação para a tomada de decisão, né? Então, a gente precisa transformar essa informação em uma tomada de decisão. Então, nós temos os controles financeiros que são dados, a gente gera indicadores de resultados colocando inteligência nesse bando de dados e utilizamos esse bando de dados já agora de forma inteligente através dos seus indicadores, nossos indicadores de resultado para a tomada de decisão. E aí, falando um pouquinho aqui, a quantidade de indicadores de resultado que existem, nós falamos em lucratividade, quantidade de clientes atendidos, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o ponto em que o nível de faturamento ideal para você não ganhar ou perder dinheiro, né? CMV, custo da mercadoria vendida. Ticket médio, a média de quanto cada cliente gasta na sua casa. Perdas, despesas com pessoal, despesas operacionais. Enfim, a gente precisa trabalhar de forma inteligente para que nós consigamos ter números exatos, ter indicadores exatos sobre o nosso negócio, cada um tenha sobre o seu negócio e com isso possa gerir melhor o seu empreendimento. Vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre gestão de compras de estoque, tão fundamental em todo empreendimento, né?
no restaurante, no empreendimento de alimentação fora do lar, mais importante ainda. Imagine se a gente vai fazer uma muqueca, o cliente pede uma muqueca e a gente diz, pô, acabou o dendê, ou acabou o camarão. Além dos produtos normais que todas as empresas têm, nós temos uma série de ingredientes que nós temos que gerir esses ingredientes de forma diferente. Então, precisamos pensar na nossa relação com o fornecedor, no nosso controle de estoque, na nossa gestão de estoque, para que o cliente que peça qualquer produto, todos possam sair. Então, a gente precisa pensar aqui que dentro no nosso processo de gestão integrada, a gestão de compras de estoque ela tem um papel fundamental. E essa questão também aí, a gente precisa pensar em custo da mercadoria vendida, o CMV. Muitos analisam que o custo da mercadoria vendida todo mês é o que a gente comprou de produto, mas é um engano. O custo da mercadoria vendida é o estoque inicial, mais as compras de produtos e insumos, menos o estoque final. Imagine, principalmente muitos aqui que trabalham com focado no verão, agora começou a época de estocar produto para o verão. Então vai estocar pescado, vai estocar o dendê, enfim, diversos produtos para poder utilizá-los ele no verão. Isso não faz parte, esse estoque do CMV, da nossa despesa. Isso faz parte de um investimento em estoque para utilizar nos meses seguintes. Além do CMV, é importantíssimo a gente ter controle de estoque. E aí a gente vê claramente que muitas das empresas ainda não têm esse controle de estoque. Como é que a gente pode fazer com que essas empresas possam iniciar a ter controle de estoque? Se a gente não tem ainda o que a gente chama de ficha técnica, que a gente vai falar daqui a pouco, rapidamente, vamos começar a fazer estoque de bebida. Vamos começar a pensar que as bebidas e as proteínas normalmente corresponde a 80% do custo dos nossos insumos e produtos. Vamos começar, pelo menos, por esses produtos, né? E quando a gente fala em estoque e em CMV, a gente complica ainda mais para os bares e restaurantes, porque nós temos, além dos produtos que são vendidos conforme são comprados, né? Que a gente fala do produto de venda direta, compra a cerveja, vende a cerveja. Compra refrigerante, vende refrigerante. Compra a cachaça, vende a cachaça. Mas se a gente fala na caipirinha, já não é uma venda direta. A gente produz a caipirinha, porque além da cachaça, a gente tem o açúcar, o gelo, a fruta, enfim, nós temos outros ingredientes. Quando a gente vai para a comida, a gente tem uma série de insumos que geram produto. Então, nós precisamos pensar aqui, nesse processo, quando a gente fala em gestão de estoque, que nós temos as compras, nós temos manipulação, quando a gente porciona esses produtos, quando a gente faz a limpeza desse produto, nós temos a produção, quando a gente transforma esses produtos que têm estoque em outros produtos que geram estoque. Nós temos a composição, quando a gente fala da própria moqueca, quando a gente produz a moqueca e ela sai, então sai ingredientes, sai insumos e a moqueca já sai. A gente precisa aprender a controlar o estoque, tem uma forma de da saída e da entrada nos produtos adquiridos e nos produtos vendidos e nos transformados, fazer auditorias periódicas no estoque e utilizar de medidas corretivas para minimizar possíveis desvios. Então, é importante que a gente comece a pensar, né, da importância da gente ter uma boa gestão de estoque. Formação de preço de venda. Muitos a gente pergunta como é que você faz o preço de venda? Como é que faz a formação do preço de venda? E muitos dizem, eu faço pela concorrência. Ou outros dizem, eu faço pelo que eu acho que deve ser.
Outros dizem, eu pego o preço da proteína e boto mais X% em cima. Outros dizem até que fazem uma ficha técnica e sabem qual é o preço de custo, o CMV, daquele produto. Mas, ó, na maioria, não atualizam esses preços de custo dos insumos, ou seja, não tem um CMV, um custo do produto de venda atualizado. E os que têm esse preço de venda apenas jogam um percentual de 200, 300% em cima do preço de custo e formam, a partir daí, o preço de venda. E eu digo a vocês, isso aí, 300%, 400%, pode ser muito para um e pouco para o outro. Depende das despesas que você tem na operação da empresa. Gosto muito de dizer que custo retrata ao produto comercializado. Então, os insumos e o produto de venda, a gente fala em custo. E despesas é tudo que a gente desprende, tudo que a gente necessita para o funcionamento da empresa. Seja despesas com impostos, despesas com vendas, despesas operacionais ou despesas com pessoal. E aí, voltando à pergunta, quem tem ficha técnica de seus produtos sabe exatamente como calcular, e aqui eu deveria ter botado aqui uma ficha técnica de uma muqueca, mas aqui tem uma de uma costela, eu não quis afrontar vocês com a ficha técnica de muqueca, né? Então eu botei de um produto bem diferente. Como é que a gente calcula? Para fazer uma porção de muqueca ou de costela de barbecue, a gente vai ter alguns produtos, 500 gramas de costela, que custa R$ 12. Nós temos 100 gramas do molho barbecue, né? Nós temos 300 gramas de batata frita e outros ingredientes que possam ter. Isso aqui gera um CMV, que é o custo base, de R$ 16,21, essa porção. E aí a gente precisa analisar as despesas operacionais, as despesas com pessoais, despesas com imposto e despesas com vendas para a gente chegar ao nosso preço de venda dos nossos produtos. Compra e negociação com fornecedores. Cada dia esse aspecto é mais importante. Não adianta, a gente tem que sempre buscar as nossas melhores negociações. Porém, a gente tem que pensar sempre num processo ganha-ganha, né? Sempre no processo em que a gente precisa construir uma relação com o fornecedor. Não adianta a gente puxar tudo que a gente pode puxar de um fornecedor hoje e amanhã esse fornecedor não está mais no mercado, a gente tem que correr atrás de outro fornecedor. É importante a gente construir uma relação para que o ano inteiro o fornecedor consiga entregar produtos com qualidade para a gente, né? É claro que a gente não pode esquecer de continuar cotando. Tem muitos casos que esses fornecedores que têm uma ação continuada, os preços no mercado caem e eles continuam muitas vezes praticando os mesmos preços com a gente. Agora, quando sobem, normalmente eles sobem também, mas quando caem, não caem. E quando subiu e depois caiu, eles continuam com o preço alto. Então, muitas vezes, a gente precisa atentar muito para isso, para que a gente construa e mostre aos nossos fornecedores o quanto é importante a gente ter uma relação de confiança. Também tem uma coisinha bacana chamada engenharia de cardápio, né? O que é engenharia de cardápio? É a gente separar os produtos que vendam muito e que tenham uma boa rentabilidade. E a gente só pode saber isso se a gente souber a nossa ficha técnica dos nossos produtos, nossos preços de venda e o volume de vendidos. Então, eu não vou entrar muito nesse item aqui, eu deixei somente como uma citação, mas para a gente pensar que a nossa moqueca tem que ser o nosso produto estrela. Nós estamos falando aqui do concurso da moqueca baiana e que nesse concurso da moqueca baiana a gente precisa trabalhar para a gente fazer com que a nossa moqueca seja o prato mais vendido na nossa casa.
e que passe o concurso e a gente vai estar criando a Rota da Moqueca Baiana, né? Que a gente possa continuar tendo esse produto como um produto estrela, como um produto de uma qualidade excepcional e também que gere os melhores resultados para a nossa casa. Somente conhecendo o seu negócio, a gente pode tomar as melhores decisões. Então, a gente precisa entender o quanto é importante a gente conhecer o nosso negócio, né? Se a gente não tiver os números, se a gente não tiver indicadores de resultados, a gente não vai conseguir tomar as melhores decisões para o nosso negócio. Aí vamos falar do próximo pilar, o pilar de gestão de pessoas, né? E nesse pilar de gestão de pessoas, dentro do nosso conceito de gestão estratégica, né? Nós vamos focar aqui no pilar de gestão de pessoas. Como é que está o relacionamento da nossa equipe? A gente normalmente, às vezes, a gente contrata as pessoas pelo currículo e demite pelo comportamento, pelo relacionamento, né? Vamos trabalhar melhor e vamos conhecer e conviver melhor. Eu digo sempre que, às vezes, a gente pergunta: tem treinamento? Sua equipe é treinada? Ah, é difícil a gente conseguir uma pessoa para treinar. E outro dia, conversando com uma empresária de um destino turístico do interior da Bahia, né? Um destino turístico que não é muito fácil chegar, a logística chegar lá. E eu disse: eu conheço uma pessoa aí no seu destino fantástica para treinar sua equipe. Aí essa empresária: poxa, que bom, me diga quem é essa pessoa. Eu digo: você mesmo. Você é quem mais conhece do seu negócio. Se você todo dia, toda semana, tirar um tempinho para conversar com sua equipe, para entender, eu gosto muito de dividir essas reuniões em três momentos. O primeiro momento é de empoderamento da equipe. A equipe precisa ser valorizada. As pessoas não estão para servir uma cerveja, não estão para cortar uma cebola da moqueca, ou para cozinhar uma moqueca, ou levar essa moqueca para a mesa. A pessoa está lá, o colaborador está, para participar da experiência do cliente. Então, ele precisa ser empoderado disso. Segundo ponto importante é pensar no relacionamento. Olhe, um time de futebol, ele só ganha se a defesa e o ataque tiver bacana. Se a defesa tiver boa, não toma gol, mas o ataque não faz, não adianta de nada. Se o ataque faz gol e a defesa toma gol, também não adianta de nada. É a mesma coisa que acontece nos nossos restaurantes, nos nossos bares. Se o time de vendas vende, atende bem, mas a cozinha solta o pedido errado, demora para entregar, o cliente vai embora. Da mesma forma, se a gente tem a melhor moqueca do mundo, que a gente tem, a moqueca baiana, que nós temos as melhores moquecas do mundo, afinal de contas, moqueca só tem na Bahia, né? Ou não é que só tem na Bahia, a moqueca é baiana, né? Nós, alguns baianos fazem moqueca em outros municípios aí também, mas nós temos grandes moquecas aqui na Bahia, nós temos as melhores moquecas do mundo, né? Mas se o nosso time de vendas não vende esse produto fantástico e mágico que a gente tem, não adianta a gente fazer a melhor moqueca do mundo. Bom, próximo pilar, gestão de marketing. Vou falar superficialmente aqui na gestão de marketing, que também faz parte da nossa estratégia, da gestão estratégica, mas nós vamos ter um tópico específico do nosso papo aqui hoje sobre gestão de marketing. Eu só queria dizer que os restaurantes que têm um bom posicionamento, que tratam esse tema, relação com o cliente, de forma diferenciada, eles continuam e reverberam por um tempo. Hoje, eu vi uma palestra nos últimos meses que dizia que antes de ser um restaurante, antes de ser um empreendimento de alimentação fora do lar, bar, restaurante ou similar,
a empresa precisa ser uma empresa de marketing. Não adianta a gente ter a melhor comida do mundo se a gente não aparenta que tem essa melhor comida do mundo. Não adianta a gente ter o melhor atendimento do mundo se a gente não aparenta que tem o melhor atendimento do mundo. Não adianta a gente ter a melhor experiência fantástica se a gente não aparenta. Nós precisamos comunicar. E para comunicar, a gente precisa ter uma boa gestão de marketing. E, por fim, inovações e processos. Né? Inovações e processos. E a gente vê todos os dias aí que empresas abrem, empresas de alimentação fora do lar abrem, empresas fecham, né? Empresas continuam da mesma forma. Qual é o grande segredo? A gente tem que estar sempre inovando. A gente tem que estar sempre pensando em mudanças, em novas atitudes, em representação diferente, né? E a gente pensar muito positivamente como a gente vai fazer a gestão dos nossos negócios, como a gente vai ter coisas novas todo dia. As pessoas cansam de todo dia ver a mesma coisa. E muitas vezes, inovação não é tecnologia, é processo, é a forma de atender, é a forma de apresentar, a forma de se comunicar. Então, gente, nossa proposta são capacitações de 30 minutos, bem rápida. Então, na área de gestão estratégica, a gente queria trazer para você hoje aqui o conceito de gestão estratégica integrada, que a gente precisa nos preparar para a gente estar no concurso da Muqueca, para a gente entrar como vencedor, porque todos que estão participando do concurso da Muqueca já são vencedor. E eu queria deixar, por fim, uma mensagem que não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, peço a todos vocês que pensem com carinho na gestão dos seus empreendimentos, né? Na gestão de seus negócios e como a gente pode analisar os resultados, enfim, que a gente possa ter um grande concurso e cada vez mais a gente fortalecer a moqueca baiana. Então, queria agradecer a todos que estão aqui presentes e vamos passar. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, vou dar uma olhadinha rápida no chat aqui, ver se tem alguma dúvida. O Roserval perguntou ali sobre se a gestão de estoque entraria a prevenção de perdas. A única dúvida aqui do chat. Claro, a gestão de perdas, ela faz parte da gestão do estoque. Nós precisamos entender que nós temos alguns tipos diferentes de perdas, né? A perda natural do processo, que é o fator de correção e cocção, que é a limpeza do produto, que a gente sabe, quando a gente vai limpar um peixe, existe perda de partes do peixe que não são aproveitadas, né? Quando a gente vai limpar um camarão, a mesma coisa. Isso são aspectos que a gente chama fator de correção, que é da limpeza. Quando a gente cozinha alguns produtos, né? É claro que outros, como o arroz, como o feijão, quando a gente cozinha, ele aumenta de peso, mas muitos produtos, principalmente as proteínas, quando a gente cozinha, perde peso. Isso são fatores de cocção, de cozimento. Então, a gente precisa entender que essas perdas de fator de correção de limpeza ou fator de cocção, que é o cozimento, são perdas inerentes ao processo produtivo. Mas que a gente tem que considerar isso na formação de preço, claro. Mas nós precisamos também pensar naquele produto que o cliente pediu mal passado e por mal passada. Aquela muqueca que passou do ponto e que acabou queimando no tacho. Então, isso é perda, e essas perdas a gente precisa computar isso como despesa do nosso negócio, né? Então, nós precisamos entender que nesse nosso processo, que nós precisamos gerenciar, quando a gente fala em gerenciar estoque,
a gente precisa gerenciar as nossas perdas.